Cidadania italiana para filhos de estrangeiros. Na Itália, a cidadania italiana é transmitida de pai para filho seguindo o princípio do ius sanguinis, ou seja, a transmissão da cidadania pelo sangue por descendência, tá? Já o Brasil adotou o princípio do ius soli, ou seja, é brasileiro quem nasce no território brasileiro. Até aqui, nenhuma novidade. Mas embora a Itália tenha adotado o princípio do ius sanguinis, a lei italiana prevê a possibilidade de adquirir a cidadania pelo princípio do ius solis só em alguns casos específicos. Quando a pessoa for apátrida, ou seja, aquela pessoa que não tem cidadania de nenhum país, e isso existe? Existe. E tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Quando a pessoa for filho de pais desconhecidos, mais ou menos aquela história, foi deixado dentro de uma cesta na porta da igreja. Se não se sabe quem são os pais da criança, podem ser italianos ou estrangeiros, né? Então, nesse caso, a criança é italiana. Ou quando a pessoa nasceu na Itália, mas não adquiriu a cidadania de origem dos pais estrangeiros, porque a lei desse país, dos pais, né, estrangeiros, veda a transmissão dessa cidadania se o filho nasce fora do território deles. Nesse caso, os pais estrangeiros não podem transmitir a cidadania deles para o filho e para o filho não virar apátrida, não ficar sem cidadania, né? A lei italiana concede a cidadania italiana. Portanto, quem nasce na Itália, filho de pais estrangeiros, é estrangeiro. O filho de um casal de brasileiros, por exemplo, que tem só cidadania brasileira, os pais, ambos, têm só cidadania brasileira, se esse filho nascer na Itália, essa criança vai ser brasileira, segundo a lei brasileira, e não vai ser italiana, tá? Mas quando esse filho completa 18 anos, esse estrangeiro, né, no caso desse exemplo que eu dei do casal de brasileiros, esse filho brasileiro que nasceu na Itália pode adquirir a cidadania italiana se quiser. Por isso, se esse estrangeiro nascido na Itália quiser a cidadania italiana, ele vai ter que comprovar alguns requisitos. O primeiro requisito é que ele precisa provar que nasceu na Itália, registro de nascimento. O segundo requisito é que ele precisa provar que residiu na Itália durante toda a vida sem interrupções, tá? Como se prova isso? Na Itália existe um registro de residência formal e ele vai no comune onde ele reside e pede o histórico de residência. Ali vai estar constando todos os endereços que ele morou durante toda a vida. Se por acaso tiver uma lacuna nesse período, vai estar constando no histórico dele. Ele já não completa esse requisito para pedir a cidadania por nascimento na Itália. É lógico que quando a gente fala de comprovar residência, é residência estando legalmente na Itália, tá? Vivendo legalmente na Itália. Se essa lacuna no histórico de residência for por causa de uma desatenção dos pais que não fizeram registro no tempo certo, o requerente pode apresentar um documento adicional que comprova que ele residiu realmente na Itália durante aquele período. Pode ser um documento da escola, um documento médico, e assim por diante. E se tiver constando um cancelamento de residência sem o conhecimento dessa pessoa por um erro do comune, por exemplo, talvez vai precisar fazer um recurso judicial para reverter isso daí, tá? Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque é uma coisinha mais delicada. Se houve um erro na questão da residência e der para provar, tudo bem. Se o estrangeiro de fato passou o período residindo fora do país, daí não dá, né? Não completa esse requisito. Importantíssimo! O estrangeiro que acabou de completar 18 anos precisa fazer o pedido de cidadania italiana por nascimento na Itália antes de completar 19 anos, tá? Portanto, o prazo para apresentar o pedido é de 1 ano. Perdeu o prazo, perdeu a possibilidade. Lógico, vai poder obter a cidadania por outro motivo. Tempo de residência, casamento com cidadão italiano, etc. Mas não pelo motivo de ter nascido na Itália e completado 18 anos residindo na Itália. Uma outra coisa importante. O pedido de cidadania italiana é feito no comune de residência do estrangeiro e tem que ser um pedido expresso, por escrito, tá? Através de uma declaração de vontade espontânea desse estrangeiro em adquirir a cidadania italiana. E como funciona a cidadania ius soli na Itália? Bom, para requerer a cidadania ius soli, o estrangeiro tem que comprovar ter nascido na Itália de pais estrangeiros
legalmente residentes no território italiano. O requerente também pode provar ter residido na Itália desde o nascimento. O período de residência tem que ser contínuo, não pode ter lacuna. Segundo a lei italiana de 2013, os comunes de residência precisam informar o estrangeiro que completar 18 anos sobre a possibilidade de adquirir a cidadania ius soli. E essa comunicação do comune para o estrangeiro tem que ocorrer dentro do prazo de 6 meses antes do estrangeiro completar 19 anos de idade. Então, até a idade de 18 anos e 6 meses. Se o comune não comunicar ao estrangeiro, ou a comunicação for feita fora desse prazo, o estrangeiro pode apresentar o pedido mesmo assim, mesmo depois de ter completado 19 anos, desde que comprove que não recebeu essa comunicação. E quais são os benefícios que esse estrangeiro vai ter adquirindo a cidadania italiana? Bom, como cidadão italiano, esse jovem nascido e crescido na Itália vai ter os mesmos direitos civis e políticos que qualquer cidadão italiano, da mesma idade. Ele vai poder votar, vai poder transitar e até morar nos países da União Europeia sem precisar de visto. Ele vai poder, inclusive, participar de concurso público e virar funcionário público na Itália. Lembrando que a lei italiana permite a dupla cidadania e o estrangeiro não precisa renunciar à cidadania de origem para adquirir a cidadania italiana. Mas se o país de origem dele não admitir a dupla cidadania, ele vai ter que optar em renunciar à cidadania de origem para adquirir a cidadania italiana ou continuar só com a cidadania de origem e permanecer estrangeiro na Itália. Gostou desse vídeo? Essas informações foram úteis? Então deixa o seu joinha e não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Um bacio a tutti e alla prossima!